Esse garoto inventou uma técnica tão maluca para parar de procrastinar que ele foi expulso da própria escola. Mas o mais louco, 2 anos depois, ele foi contratado por uma das maiores universidades do mundo para ensinar o método que criou. E não, isso não aconteceu em um filme. Aconteceu de verdade. E se você acha que isso é absurdo, espera até entender por que o cérebro humano prefere lavar a louça do que estudar para uma prova que pode decidir seu futuro. A resposta está nos próximos minutos. E quando você entender isso, nunca mais vai se olhar do mesmo jeito. Porque aqui vai um fato chocante. A procrastinação não é preguiça. Ela é autodefesa. Seu cérebro literalmente acredita que está te protegendo quando te faz abrir o Instagram pela 10ª vez. Mas como isso faz sentido? E, mais importante, como é que a gente vence um inimigo que se disfarça de amigo? Imagina a cena. Você senta para estudar, abre o livro, se ajeita na cadeira. 10 segundos depois, você já está pensando se deixou o fogão ligado. 30 segundos, e você já abriu o WhatsApp só para responder rapidinho. E o mais cruel, você sabe que está se sabotando, mas não consegue parar. Por que isso acontece? E o que tem de errado com você? Bom, talvez nada. Ou melhor, talvez tudo esteja exatamente como deveria estar. Se você entende como o seu cérebro realmente funciona. Porque a verdade é que você foi treinado, desde pequeno, a associar estudo com punição, notas vermelhas, pressão, comparações. Seu cérebro aprendeu a reagir com medo e ansiedade cada vez que você tenta estudar. E o cérebro humano é programado para evitar dor, mesmo que essa dor seja só emocional. Agora, aqui vem o primeiro choque. Quanto mais você tenta se forçar a estudar com força de vontade, mais seu cérebro resiste. É como tentar empurrar um gato para o banho. Ele vai arranhar, gritar e, se puder, fugir pela janela. Mas e se você pudesse transformar o estudo numa fonte de prazer? Sim, é possível. E tudo começa com uma mudança radical. Pare de tentar se motivar. Comece a se enganar. Sim, você ouviu certo. Enganar. É o que os especialistas em performance chamam de método da ativação mínima. Em vez de dizer, vou estudar por 2 horas, você diz, vou estudar por 2 minutos. Parece ridículo, né? Mas esse truque explora uma falha no seu sistema de tomada de decisão. Porque o cérebro odeia começar, mas adora continuar. Sabe quando você começa a assistir uma série, só um episódio, e acaba maratonando 5 horas seguidas? Pois é, a mesma lógica se aplica aqui. O garoto que foi expulso da escola, ele descobriu isso sozinho. Criou uma rotina tão simples, tão estúpida, que ninguém levou a sério. Ele colocava um timer de 3 minutos, pegava o caderno, estudava enquanto o timer corria, e quando acabava, ele parava. Simples assim. Mas com o tempo, o cérebro começou a associar o estudo a uma sensação de missão cumprida. E o que antes era dor, virou prazer. Agora, segura essa. Neurologistas descobriram que quando você conclui uma tarefa pequena, seu cérebro libera dopamina, o mesmo hormônio do prazer que é ativado com chocolate, redes sociais ou sexo. Você basicamente transforma o ato de estudar numa dose de recompensa. Mas não para por aí. Sabe por que seu cérebro também sabota seus estudos com pensamentos aleatórios, fome repentina ou uma vontade absurda de limpar o quarto? Porque ele tem medo de falhar. E aqui vem o segundo grande choque. Procrastinar é, na verdade, uma tentativa inconsciente de proteger sua autoestima. Se você não estudar e tirar uma nota ruim, você pode dizer, é porque eu nem tentei. Mas se você se esforçar ao máximo e ainda assim falhar, a dor é muito maior. Então o cérebro prefere nem tentar. É como um escudo invisível, mas esse escudo é também uma prisão. Agora imagina viver uma vida inteira assim, preso num ciclo de proteção que te impede de crescer, de conquistar, de evoluir. É exatamente o que acontece com milhões de estudantes todos os dias. Mas a saída não é se culpar, é se conhecer. Existe um truque psicológico usado por atletas olímpicos e músicos de elite que pode te ajudar a enganar o medo de falhar. Visualização reversa. Você não imagina o sucesso, você imagina o fracasso. Com detalhes, você se imagina chegando na prova e não sabendo nada. Você se vê recebendo o boletim. Você sente o gosto amargo da decepção. E então você volta para o presente. O cérebro não distingue simulação de realidade. Ele vai ativar os centros de alerta como se aquilo já estivesse acontecendo. E ao fazer isso, ele vai te preparar para evitar esse futuro. Isso é biologia, não autoajuda. E aqui vai a terceira grande surpresa. Estudar não é o problema. O problema é como você se sente antes de começar. Ou seja, o foco não está no conteúdo, está no ritual. Pessoas que vencem a procrastinação têm um ritual de entrada. Alguns colocam uma música específica, outros acendem uma vela. Tem gente que veste a mesma blusa todos os dias só para entrar no modo estudo. Parece bobo? Pergunta para os monges tibetanos por que eles usam sempre a mesma sequência de movimentos antes de meditar. Ou para os jogadores de futebol que fazem sempre o mesmo gesto antes de entrar em campo. Rituais criam um gatilho para o seu cérebro entender. Agora é hora de focar. E se você acha isso papo furado, lembra do garoto que foi expulso? Anos depois, ele criou um programa de treinamento que virou referência internacional. Universidades começaram a pagar para ele ensinar como vencer a inércia. O segredo dele? Micropassos, visualização do fracasso e rituais simples. Nenhuma dessas coisas custava dinheiro.
mas custava consciência e coragem de tentar. Agora imagina você aplicando isso. Imagina sentar para estudar e não ter aquela avalanche de ansiedade. Imagina terminar uma sessão de leitura com aquela sensação de vitória, de leveza, de controle. Você não precisa ser um gênio, só precisa entender como o seu cérebro realmente funciona. Porque se você continuar lutando com ele, vai perder. Mas se aprender a dançar com ele, vai voar. E aqui vai um último alerta. Seu tempo não volta. Cada minuto que você passa procrastinando é como um investimento perdido. Mas a boa notícia é que você pode virar o jogo hoje. Comece com 2 minutos. Crie um ritual. Visualize o pior cenário. E transforme o estudo num aliado, não num inimigo. E se isso tudo parece mágico demais para ser verdade, espera até ver o que acontece com seu cérebro quando você dorme mal. Sim, a privação de sono destrói sua capacidade de foco, de aprendizado e de memorização. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo. A verdade chocante sobre como a falta de sono afeta seu desempenho cognitivo.